Bom, gente, boa noite para todos. E Jesus nos abençoe. Sejam todos bem-vindos. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos aqui de volta para esse trabalho nosso das sextas-feiras, que objetiva o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Eu falei sexta? Comecei bem, hein? É o encontro das quintas-feiras, afinal foi 20 anos falando encontro das sextas-feiras. Mudar não é fácil, não. Então vamos lá. É o encontro nosso das quintas-feiras, né, agora. É um motivo de muita alegria, porque nós mudamos, né? Para quem está chegando agora, a gente mudou a dinâmica do trabalho. Ele era realizado realmente nas noites de sextas-feiras. A gente inicia dando também, endereçando um abraço a todos os nossos amigos, os que nos acompanham através da transmissão da rede Amigo Espírita, os nossos companheiros que se encontram na transmissão acompanhando no YouTube, no Facebook, no site da FEAC, enfim. É um grande prazer para nós podermos trabalhar no sentido de nos unirmos numa rede que é essa rede do bem. Bom, gente, nós gostaríamos de inicialmente também agradecer ao nosso companheiro Júlio César, que na última semana veio aqui nos substituir, face a um compromisso que nós assumimos junto aos nossos irmãos do Grupo Sheila, lá na rua Aquiles Lobo, que também é uma casa que nós temos um carinho, uma gratidão muito grande, pois lá que nós demos os primeiros passos na doutrina dos Espíritos. Bom, gente, nós vamos dar continuidade, portanto, ao trabalho que envolve a segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1º, que trata da escala espírita, né? A progressão dos espíritos. Na última semana, o nosso amigo Júlio César, ele trabalhou com vocês as questões 127 e 128. É isso mesmo, Denise? Pois bem, então, eu vou ler a partir da questão 128, que foi a última que ele trabalhou, e vou dar prosseguimento aqui, depois a gente parte para os comentários. Então vamos lá. O tópico é Anjos e Demônios. O título do nosso trabalho hoje é uma pergunta. Há anjos? Há demônios? Então vamos lá. Kardec formulou assim a pergunta aos espíritos. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial, categoria de espíritos, né? De natureza diferente da dos outros espíritos? Resposta: não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Kardec comenta: a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes a todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, ele é sinônimo de espírito ou gênio. Nós o tomamos aqui na sua melhor acepção. Questão 129. Os anjos percorreram todos os graus da escala? Resposta: percorreram todos os graus. Mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa.
Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Questão 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Resposta. Fica sabendo que o teu mundo não existe de toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens, então, acreditaram que eles sempre foram assim. Ponto. Vamos ficar aqui. Vamos fazer uma tentativa de uma conexão com o que o Júlio trabalhou na última semana. Então vamos voltar à questão 128. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. O espírito é criado simples e ignorante. O espírito inicia uma trajetória evolutiva. Este é um dos princípios fundamentais que a doutrina espírita estuda e desenvolve para todos nós. Portanto, a teoria de que Deus criou anjos e dentro desse agrupamento de anjos, alguns se rebelaram e por isso se tornaram adversários, com as terminologias que foram adequadas ao longo do tempo, isso é uma fábula, né? É uma lenda que não tem nenhuma fundamentação lógica, coerente, dentro dos princípios da sabedoria de Deus, que é a inteligência suprema do universo. Se Deus criasse espíritos já prontos, vamos dizer assim, ou seja, espíritos num grau de perfeição, ele estaria privilegiando. Tem coerência o que eu falei? Então, ele é a justiça perfeita, a misericórdia suprema. Então, ele não vai criar, não tem lógica ele criar espíritos já com todo um desenvolvimento pronto, né? Conquistado. Então, somos iguais. Todos nós somos iguais, como irmãos. Vamos dizer assim, filhos da natureza. Isso é filosófico que eu estou dizendo. Nós somos filhos de Deus. Filhos da natureza no sentido de que a natureza representa os recursos que a providência nos oferece, como matéria, como circunstância, como espaço, enfim, para que nós possamos nos desenvolver. Então, quando você olha para o reino da natureza, para o reino vegetal, para o reino animal, nós nos deparando com seres primitivos, nós, com esta visão, já começamos a analisar a vida sobre uma ótica de uma grande família. Então, o inseto, o réptil, o mamífero, todos são seres que foram criados por Deus e que estão num patamar X na evolução. Obviamente que são inferiores à nossa condição já conquistada. Ficou claro isso aí? Então, nosso psiquismo, hoje, tão complexo, num grau assim de complexidade, no nosso entendimento, extraordinário, em se comparando com os reinos inferiores. Ficou claro? Então, nós perpassamos essas sendas. Então, desenvolvemos a atração, o magnetismo, desenvolvemos a sensação, caminhamos para a sensibilização, depois para o instinto. No homem, um instinto que pauta, que respalda, que estrutura a própria dinâmica do nosso campo mental no nível da inteligência, do pensamento,
pensamento contínuo. Somos homens. A nossa estrutura física nos mostra, nos conta, ou nos faz relembrar toda a nossa trajetória evolutiva nos reinos inferiores. Fiz-me claro? Então, se você for analisar como que surge a vida, não é? O momento do espermatozoide, do óvulo, que vai se desenvolver, o início da reencarnação, se a gente faz uma análise ali criteriosa, dentro de uma dinâmica mineral, unicelular, né? A conjugação de células, a formação do embrião, é toda uma trajetória dos reinos inferiores. Por isso é que não é a mãe que desenvolve o feto. A mãe oferece a natureza. Porque o desenvolvimento do feto, como um espírito reencarnante, é uma representação de toda a sua experiência, de toda a sua trajetória evolucional. Fiz-me claro? Então, as mamães, não fiquem preocupadas, eu não estou desvalorizando em nada o trabalho sacrossanto de vocês. Mas eu quero dizer que o espírito reencarnante, desde o momento da concepção, ponto. Desde o momento da concepção, existe ali vida. Não precisa de eu entrar em outros detalhes para me não desviar o foco. Mas só para não deixar de dizer que eu falei das flores, ou que eu não falei das flores, então o aborto é uma atitude que vai contra a natureza. Então o aborto é um tipo de assassinato. Fiz-me claro? Então, só para mim não passar batido. Obviamente que o cometer o aborto entra a um nível, vai ter a ver com o grau de consciência daqueles que estão envolvidos no contexto. Não é? Então, isso tudo dentro de uma visão da misericórdia divina, existe atenuantes ou agravantes. Posso continuar? Então, voltando ao foco. Então, o embrião ele vai se desenvolver no reino mineral, nos planos vegetativos, né? A formação. Olha que interessante. Vamos mergulhar na história de uma gestação. Até no momento em que o espírito, ou a criança, não é? Vai dar os seus primeiros vagidos do lado de fora da natureza que estava lhe acolhendo. Fiz-me claro? Então, ali é um processo de reminiscência. O espírito revive todo um projeto, todo um contexto que é instintivo dele. Então, o desenvolvimento do feto não depende de forças exteriores. É ele. O código genético que é assimilado, que é escolhido, acontece pelo magnetismo de quem está reencarnando. Então, se são trilhões ali de espermatozoides, né, que vão estar naquela caminhada para atingir o óvulo, o que vai chegar lá é o que tem a ver com o influxo irradiador do magnetismo do espírito reencarnante. Fiz-me claro? Agora, é óbvio que ele vai reencarnar contando com o que os pais estão lhe oferecendo. Certo? Então, a ciência trabalha para chegar num plano até de definição da escolha, da estrutura de um corpo futuro, de um espírito que vai reencarnar. Mas a ciência, quando chegar lá no ponto nevrálgico que ela quer, possivelmente ela já vai estar com condições de entender um pouco do que vem a ser planejamento reencarnatório. Mas isso aqui é especulação, eu não vou entrar no mérito. Fiz-me claro nesse sentido? Então, os espíritos são criados simples e ignorantes e vão se desenvolvendo. Então, os anjos são espíritos puros. São aqueles espíritos que já atingiram um grau de evolução extraordinário. Agora, é importante, como Kardec está dizendo, sobre como utilizar a palavra anjo. Que nós podemos trabalhar, ajustar o anjo a um espírito desencarnado que não necessariamente é um espírito puro. Fiz-me claro? Ficou claro isso aí?
Então aqui anjos, querubins, etc., são espíritos que estão representando as altas posições espirituais. Agora, a questão é que a ignorância popular utiliza a palavra anjo para espíritos que estão em condições como as nossas, que podem até estar cumprindo uma função, auxiliando, e por isso que a gente vai chamar de um anjo bom. Como podemos usar também a palavra anjo mau. Não é? Então isso é só uma questão de utilização da palavra, né, a adjetivação ou a classificação, mediante a nossa condição de ignorância. Porque na pergunta 129, Kardec questiona: os anjos percorreram todos os graus da escala? Para quem está chegando agora, nós estamos estudando aqui que existe uma escala. Desde o espírito mais simples, não é? Na condição humana. Aqueles que são ignorantes, são primitivos, mas já estão na condição humana. Esquecem os reinos inferiores. Esses espíritos vão evoluindo, eles vão, não é, subindo degraus. Então chegam na condição de espíritos que já têm entendimento, espíritos desenvolvidos moralmente, não necessariamente intelectualmente, espíritos que são desenvolvidos intelectualmente, mas não necessariamente moralmente, são desenvolvidos, chegando em espíritos mais sábios, espíritos benevolentes, espíritos indulgentes, como existem espíritos que, em faixas inferiores, gravitam em torno de uma dificuldade muito séria, não é? Que a gente vai falar um pouco mais à frente. Espíritos que praticam, que têm atos exóticos, que se apresentam com vestimentas, com aparências exóticas, que vibram em faixas da barbárie. Isso tudo está caracterizando posição evolutiva. Deu aí? Evolutiva. E espíritos, quando eu falo espíritos, eu não estou me referindo apenas aos desencarnados. Eu estou falando espíritos encarnado e desencarnado agora. Então, na Terra aqui nós encontramos espíritos que ainda vibram em faixas primitivas. Por quê? Porque são espíritos primitivos. Espíritos que estão praticando atos com requintes de violência, sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma preocupação com consequências, estão dizendo qual a posição espiritual que eles ocupam. Fiz-me claro? Da mesma sorte que você encontra na sociedade espíritos benevolentes, espíritos do bem, que você pode açoitá-los, agredi-los, que a reação deles é uma reação do bem. O que nós estamos fazendo aqui no Espiritismo? Como uma escola, que o professor é Jesus. E Jesus tem representantes no professorado. Vai um recado para quem anda falando bobagem por aí. Porque aquele que é facilitador, muitas vezes, ele tem sim uma posição de um professor. Você não tem a sua professora? Qual que é a função da sua professora? Te ensinar a emitir, dividir conhecimento. Então existem professores, sim. Existem professores de doutrina espírita? Muitos. Muitos. Agora, uma coisa é nós, tentarmos ensinar lições que têm a ver com o corpo doutrinário, com uma informação. Agora, em doutrina espírita não existe professores no seu sentido de elevação moral. Porque todos nós, sim, estamos na luta por desenvolvimento da essência doutrinária, que é o comportamento. Fiz-me claro? Então, didaticamente, nós precisamos de conversar com muita tranquilidade para a gente não atropelar e ficar acusando, falando bobagem, ou ficar com posições de admiração improfícua. Improfícua. Então, cada um de nós temos uma missão diante do contexto da vida. Você, como pai, é um professor do seu filho. Agora, quando o seu filho está falando, você ensina pestalozzi para Allan Kardec. E Allan Kardec vivenciou isso como um grande professor. Quando o filho está falando, você é aluno. Este é o sábio. Quando você está falando, você é o representante da luz. Então Jesus diz assim: cuidado para que a luz que há em ti não seja treva.
Então você tem que tomar cuidado para que o seu comportamento, a sua fala, possa estar realmente representando a luz. Mas depois que você deu o recado, você cala, aí você vai prestar atenção no comportamento do outro. Então, nesse momento, você tem que se colocar com coração aberto. Dica: coração aberto, pureza da alma para ouvir, para admirar o que está sendo dito. Não é admirar a pessoa, admirar o que ela está falando. Pegaram aí? Então, ao invés de você ficar criticando o que o outro está fazendo, presta atenção no que ele está te mandando, o que ele está te enviando. Esse aí é o bom entendedor da letra. Não fica na casca, não. Se aquela pessoa está gritando com você, está exigindo demais, ela está te dando uma lição. Pegaram lá? Então, existem espíritos bondosos. Nós estamos vivendo um momento que está reencarnando muitos espíritos com um grau de superioridade. Seja no campo intelectual, moral, da sensibilidade, vão ser espalhados por todos os segmentos da sociedade. Só que isso não dá notícia, porque os homens não conseguem registrar isso. Mas espiritualmente, nós estamos no centro espírita tendo estas informações, que são elucidativas, para que a gente possa, inclusive, ter tranquilidade em lidar com o fenômeno da vida. E não se tornar escravo da treva que campeia aí fora. Companheiro, outro dia me disse aqui na porta: puxa vida, eu estava assistindo um jornal, não está dando nem para assistir jornal mais, porque a gente abaixa a vibração. Aí eu disse para ele assim: eu acho que você precisa de assistir mais jornal. Ele falou assim: mas, ô Casalberto, eu quero ficar com uma vibração elevada. Eu falei assim: vai para o mosteiro. Vai para a igreja. Fica enclausurado. Faz retiro espiritual. Ele é meu amigo, tá? Ele deu uma boa risada, aí ele entendeu. Agora, eu não tenho tempo de ficar assistindo jornal o tempo todo, porque eu tenho muito o que fazer. Mas quando você estiver assistindo o jornal, observe o jornal, veja as notícias com a visão daquele que está procurando elevar-se. Subindo ao monte e observando que tudo que está acontecendo está ajustado às necessidades evolutivas da população. Pegaram aí? Então o cristão está vendo assim: olha, o circo está pegando fogo. Senhor Jesus, o que eu posso fazer? Porque eu não vou pôr mais fogo no circo. Porque eu sei as consequências. Porque quem está assustado porque o circo está pegando fogo é porque conhece. Porque pôs fogo lá atrás, porque foi queimado depois. E hoje está assim: eu não ponho a mão na cumbuca. Não, esse aí está longe de conhecer Jesus. Porque Jesus encarnou no nosso planeta num dos períodos mais críticos da história. Ele veio aqui para dizer que Roma estava errada? Que a liderança do povo judeu estava incorreta? Nada disso. Ele veio aqui e disse: devolva a César o que é de César. Não pode se servir a dois senhores. Você vai agradar um, agradar outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E eu estou aqui servindo a Deus. Se você quiser continuar servindo a Mamon, vai com Deus. E quando você precisar, eu estou aqui. Esse é o papel do cristão. Está pegando fogo, faz igual a borboleta daquela fábula. Incêndio na floresta. Está lá a borboletinha, pegando uma gota de água e levando, jogando lá no meio do incêndio. Eis que surgiu um outro animal. O que você está fazendo? Estou contribuindo para apagar o incêndio. Você ficou louca? Você é uma borboleta. Você vai conseguir apagar um incêndio da floresta inteira? Eu estou fazendo a minha parte. Todos os anjos percorreram os graus de evolução? Sim, percorreram. Só que aqui vem uma lição muito interessante para a gente, que uns aceitaram sem murmurar e chegaram mais depressa.
Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. O que está dizendo para nós? Essa palavra murmurar aqui, ela é a chave. Ela é a chave da questão. Uns chegaram mais depressa porque aceitaram sem murmurar. O que é murmurar? Reclamar. Tripudiar. Obediência e resignação aprendemos com Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Seja obediente e resignado. Não é ser indiferente, achar que tudo... Não. É você fazer a sua parte, mas o que não for da tua alçada, seja obediente aos ditames da vida. Obediência é o consentimento da razão. Resignação é o consentimento do coração. Então você tem que aliar. Porque não adianta fazer, então tá bom. Mas tá difícil. Não. Seja obediente. Você não tem o que fazer. Hoje você está impossibilitado de fazer o trabalho. Não sofra, fica em casa. Entendeu? Não, mas será que você realmente está incapacitado? Quem sabe se você fizer uma força você não consegue ir? Então são coisas que a gente precisa de trabalhar na nossa intimidade para não cair no conto do vigário. E aí eu vou dizer o seguinte, que eu vou me recordar agora do meu querido amigo saudoso Arnaldo Rocha. O Arnaldo dizia, cuidado, porque tem gaiato aqui e tem gaiato lá de lá. Gaiato é o quê? Cuidado com as influências espirituais. Porque a influência espiritual tem de todo tipo, para agradar todos os gostos. Aqui na terra e do lado de lá. Você está aqui, de repente, um vira e fala, não vai não. Você precisa de ir. Não vai não, deixa para amanhã. Quem sabe algum de vocês aqui foi sair de casa para vir para a FEAC? Rapaz, só vai lá? De novo, pai? Ô mãe, só vai mudar a cama para o centro, não vai não? Hein? Aí aparece uma tarefa, ó. Não, mas de novo, você tem que pensar na família. Subentende que o indivíduo está cumprindo as responsabilidades dele na família. Mas se você não cuidar, meu amigo, do seu lado espiritual, daqui a pouco você está em uma situação difícil. Como muitos na sociedade se encontram. Desesperados sem saber a solução. Aí bate no consultório aqui, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, vai ali, vai colar e não resolve o problema. Porque o problema está aqui, ó. Mente. Mente enfermiça. Ou enferma. Aí o indivíduo fala assim, você é isso. Outro dia eu escutei um companheiro falando para o outro assim, você é bipolar. Isso é uma agressão aos conceitos. Você é não. Você pode ter manifestações, mas você não é isso. Você é espírito. Cuidado, porque você mesmo pode estar contribuindo para se autorrotular. Doente. E costuma o indivíduo gostar, porque fica cheio de manha, paparicado. Cuidado, que tem todo tipo de influência espiritual para te jogar no buraco. Lembre que ninguém nasceu para ficar doente. Um companheiro outro dia me contou que estava com um diagnóstico de câncer. Me pediu para trazer o nome para as nossas irradiações. E quando ele apresentou para nós, eu falei, não, ele ia fazer uma cirurgia e fez. E aí, foi muito interessante, porque quando a gente estava conversando com ele, eu falei assim, poxa, cara, tenha confiança, eu estou achando que isso aí, ele é meu amigo, eu estou achando que isso aí você vai tirar de letra. Aí eu vi que ele estava combalido, psicologicamente eu joguei ele para cima também, fez a cirurgia. Fez a cirurgia e depois foi fazer coleta, né? Para verificar o grau, etc, etc. Aí saiu o resultado. E o resultado não foi muito simples. E indicaram para ele que ele ia ter que fazer um tratamento complexo de rádio, químio, etc. E eu falei assim, gente, tem um troço errado. Vamos orar.
Aí ele disse assim, será que está chegando a minha hora da desencarnação? Eu falei assim, cara, você começou a fazer o tratamento, você já está falando em desencarnação, mas eu sou espírita. Eu falei assim, mentiroso você. Ele é meu amigo. Eu posso falar. Uma pessoa desconhecida, não vou falar isso. Você está sendo mentiroso. Você está misturando alho com bugalho. Deixa a doutrina espírita de fora. Você está balançado, admita. Você está com medo de encarar o problema. Agora, se você for ficar já querendo comprar o passaporte, você pode ter certeza que você mesmo está contribuindo para acelerar o processo. Porque quem sabe você não vai desencarnar agora por isso? Aí ele falou assim, nossa, conversar com você tem hora que é ruim. Eu falei assim, eu acho que não tem hora, muitas vezes. Demos risadas, ele foi para lá, eu fui para cá. Passou uns 3 dias e me mandou um e-mail. O exame estava errado. Eu falei assim, tá vendo? Aí eu cresci, né? Eu falei assim, tá vendo? Você já estava querendo comprar o caixão, a gaveta, as flores, né? Eu já estava querendo colocar a fita amarela gravada com o nome dela, como diz o Nelson Gonçalves, né? Quando eu morrer. Então, vamos com calma. Você está diagnosticando, vamos trabalhar para modificar o painel. Não vai lá na consequência. Agora, vir para a reunião espírita, para estudar a doutrina espírita, vou trazer o pensamento de Allan Kardec. O objetivo da doutrina espírita é combater o materialismo. O objetivo do espiritismo é combater o egoísmo e o orgulho. Então, espíritas, cuidado com os discursos, porque a gente costuma fazer belas palestras, mas no dia a dia a gente fica pichando o outro, condenando o outro, gritando com o outro, comportamento. Agora, o que se apoia a doutrina espírita para combater o orgulho e o egoísmo? A fé na imortalidade da alma. A certeza da reencarnação. O contributo da mediunidade. Porque mediunidade é que favorece o intercâmbio nosso com os espíritos. Certo? Eu não me comunico com os espíritos, Carlos Alberto. Tudo bem. É porque você não participa de atividades mais ostensivas que a Casa Espírita oferece para aqueles que já estão há mais tempo, estudando, enfim. Já apresentam um perfil para lidar com esse fenômeno, porque não é um bate-papo social. Mas se você não acredita na influência dos espíritos, eu não tenho dúvida que só de você estar envolvendo-se com o espiritismo, você acredita na imortalidade da alma. Porque todas as religiões são imortalistas, não são? Então, o nosso objetivo de combater o egoísmo e o orgulho também é um ato de inteligência. Porque existe uma vida futura. Existe um futuro aí pela sua frente. E se você continuar apoiando-se no orgulho e no egoísmo, qual será o teu futuro? Será que precisa de ficar com os cabelos brancos como o meu para ficar começando a preocupar com a desencarnação? Jovens, cadê os jovens? Vocês jovens, tantos jovens, né, jovem? Tantos jovens, melhor enquanto está com todo o fulgor. Pensa que tu vai desencarnar. E lembre-se que existem anjos, ou existem espíritos benfeitores, que estão à nossa volta. Você acreditando ou não, não vai alterar, eles vão continuar à sua volta. E vamos agradecê-los, porque realmente cumprem uma missão extraordinária, que é de nos auxiliar. Quem já passou por problemas graves sabe do que eu estou dizendo. Sabe da importância da presença espiritual na nossa vida. Questão 130. Sendo errônea a opinião... Não, 130 não. Boa noite, Denise. Vamos dar boa noite para o pessoal do chat. Estou vendo ali que temos ali 90 pessoas ali no chat. Tem alguma participação que você queira nos trazer? Não, Beto. Realmente tem muitas pessoas acompanhando o estudo e penso que todos estão refletindo como nós, né? E uma anotação pessoal, posso contribuir, já que o pessoal... os animais que você citou no início, eles são bem organizados. Grupos. Grupos. E tem
uma questão didática no convívio entre eles. E o ser humano, eu fiquei aqui pensando em nós que somos dotados dessa sensibilidade e racionais, nós estamos tão perdidos. É porque perdemos o espírito gregário. Lei de sociedade. Te respondi? Mas você me pôs numa fria. Quando o espírito é criado, simples e ignorante, ele é criado, o espírito, ele é criado como individuação, mas ele é criado em grupos. Os primeiros movimentos do princípio espiritual é em grupo, como se fossem espíritos em colmeias. Não é bem o termo. Por isso é que no início, desde o início, existe o sentimento. O sentimento não, já existe a dinâmica da afinidade. Almas, grupos. Eu falei delas. Então, no movimento espírita existe um debate que até então a gente entende que em alguns segmentos ele é improfícuo, porque se discute letra e não tem abertura para a intuição. Mas Emmanuel, não foi à toa que Emmanuel, no final da década de 30, no livro Consolador, veio falar de alma gêmea. Por sinal, nós fizemos um estudo aqui há um tempo atrás sobre almas gêmeas. Que Kardec deixa claro que não existe alma gêmea. Não existe a alma gêmea na concepção de espírito metade. Você não tem uma outra metade. Isso é poético, isso é filosófico. Não existe. Cada um é uma individualidade. Mas existem espíritos que, desde os primeiros movimentos, já têm uma dinâmica de interação, afinidade. Uns mais, outros menos. Obviamente que à medida que o espírito vai se desenvolvendo na sociedade, na gradação que for, o objetivo é que ele vai se interagindo e vai dinamizando até chegar numa condição de ter um amor pleno, um amor perfeito. Perfeito no sentido de um amor magnânimo, um amor que não é interesseiro. É um amor que é irradiação. Então, quando Jesus diz assim, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, a não ser aqueles que fazem a vontade do meu Pai, ele está falando disso. Ele estava encarnado numa família, mas ele estava dizendo que, em tese, a família espiritual dele é daqueles que estão operando em nome do Evangelho. Não no sentido religioso, mas no sentido de comunhão com ideais, com sentimentos. Fiz-me claro? Então, os animais, eles se reúnem por magnetismo, grupo. E existe todo um processo que vai desencadear na própria dinâmica da reprodução. Mas, à medida em que esses animais vão evoluindo, caminhando para a fase hominal, eles já vão trabalhar num sentido da sua individuação consciente. Nós estamos em sociedade buscando o entendimento da nossa condição de indivíduos, que lidamos com a sociedade, mas temos autonomia espiritual para o nosso próprio desenvolvimento. Está complicado? Filosófico demais? Então nós somos gregários. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém fica feliz muito tempo só. Fiz-me claro? Deixa eu abrir um parênteses aqui para o povo não confundir. Então, daqui a pouco tem gente saindo da reunião aqui procurando pares. Aí vai costumar ficar emparedado depois. Só para brincar com vocês. Temos que tomar cuidado. Então, existem famílias da carne e famílias espirituais. Parentela. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo? No capítulo honrai vosso pai e vossa mãe? Então, nós temos que honrar a parentela corporal, mas precisamos lembrar que existe uma parentela espiritual, que nem sempre a parentela corporal representa a parentela espiritual. Você está lá naquela família, mas você não tem identidade nenhuma ali. Ou você tem identidade com um e não tem com o outro. Nesse mundo nosso de transição, é mais comum que estejamos em grupos que não somos afins. De cada 10, você tem afinidade com 3. Os outros, você está trabalhando para adquirir afinidade. Fiz-me claro?
E Jesus alerta que o desafio nosso é, para sermos perfeitos, é amar o inimigo. E a gente está querendo ficar livre dele. Coitado, ela até abaixou a cabeça ali. Ó. Aí o jovem fala, eu vou chutar o pau da barraca. Não fala uns negócios assim? Eu falei assim, gente, porque na época as barracas eram de pau, né? Aí ele chuta, daqui a pouco cai barraca, cai a confusão danada. Vou chutar o balde. Na minha época era chutar balde, né? Teve isso também. Eu já fui de tantas épocas. Aí eu falava nas palestras, o indivíduo vai chutar o balde, daqui a pouco está cheio de, né, com o dedo todo inflamado. Não é assim. Vamos com calma, porque nós temos missões. E esse mundo confuso que nós vivemos, a ética, moral, essas coisas, estão ficando para trás em nome de uma liberdade, que na realidade cheira muito mais libertinagem. Vocês sabem que se eu for entrar nos meandros aqui, nós não vamos sair. Eu vou fugir do anjo e vou virar um demônio aqui daqui a pouco. Porque eu vou agradar uns e vou desagradar muito mais. Porque o momento que a gente vive é um momento em que você não pode nem falar muito, porque você é preconceituoso. Agora eu descobri uma nova, essa foi essa semana. Que quando alguém estiver falando errado, você não pode corrigir porque é preconceito. Deve ser alguma coisa que tem algum termo próximo desses que vocês estão pensando aí. Porque você não pode mais, nesse mundo atual, fazer qualquer observação que está errado. Estão vendo como é que as coisas são arquitetadas pelas trevas? Para alimentar o chulo, o superficial, o vazio, a confusão e ficar tudo eticamente, politicamente correto? Esse é o mundo que a gente está vivendo agora. É um mundo que você não pode nem repreender filho mais, porque ele vai te denunciar. Ótimo. Vai denunciar. Ótimo. Ninguém aqui está fazendo apologia à violência, mas filho tem que ser corrigido. Ele tem que entender que você é pai e que ele é filho. E que tem o Divino Espírito Santo na história, que é a verdade. E a verdade jamais vai ser substituída pelo modismo. Vocês estão observando como é que tem filósofo fazendo sucesso atualmente? E muitos estão aproveitando para vender, para ir para a mídia, né? Vocês estão falando coisas tão óbvias, mas é importante porque o óbvio ficou esquecido. Hoje um magistrado que quer ser justo, sério, daqui a pouco ele é taxado de louco. Está acontecendo lá em Santa Catarina. Porque hoje em dia o que vale é estar, tudo bem, a gente ajusta. E o mundo está descambando. O mundo está de perna para cima. Entenderam? Então, o assunto é muito complexo. Os animais, eles se reúnem e eles se dispersam pela instintividade, pelo interesse da reprodução, da conservação. Terminou o ciclo, cada animal para o seu novo ambiente. Um cão, quando desencarna, ele não vai para o umbral para responder diante das suas escolhas. Não. Animal não tem responsabilidade. Animal trabalha por impulso, por automatismo. Entenderam o que eu estou dizendo? Agora, nós, que temos impulsos e temos automatismo, o nosso papel é intelectualizá-lo. É entender o porquê do impulso e trabalhar de sorte que esse impulso favoreça progresso. Por isso é que nós somos gregários, nós precisamos uns dos outros, porque juntos nós vamos aprendendo. E nesse mundo atual do individualismo, se desagregou, não foi o termo que eu usei? A ideia inicial foi essa. Por que o homem? Porque desagregou. Porque desagregou. Porque hoje a gente não tem mais tempo para olhar no olho do outro. No aniversário, você manda um feliz aniversário pelo WhatsApp. Isto é a maior expressão da decadência de um relacionamento. Vocês acham que eu estou muito bravo hoje? Acho que eu estou. Deve ser a coluna aqui que está apertando. Então, ela vai dar um beliscão bom aqui. Pegaram? Poxa, ela é sua mãe, você vai mandar um WhatsApp para desejar feliz aniversário? Vamos refletir. Não tem tempo, Casalberto, eu trabalho igual uma louca. Tudo bem, daqui a pouco a sua mãe morre.
Aí você vai ficar chorando lá, fazendo encenação na frente dos outros para falar para todo mundo que você amava ela. Deu? Mas eu não vou nas consequências. Vamos falar do dia a dia, porque no olhar é que você se alimenta. No aperto de mão, no convívio, etc., que a gente vai percebendo a dinâmica do nosso psiquismo, o caminho que nós temos que percorrer para a angelitude. Ou vocês acham que os espíritos superiores vibram nessa faixa de indiferença nossa? Você está perto, mas não tem a mínima condição de se relacionar. Só cobra, só cobrança, só cobrança. Não dá. Então, minha filha, os espíritos, os anjos, vão percorrendo as escalas para atingir o nível de perfeição. Alguma outra pergunta? Alguém quer falar no ambiente? Cláudia, quer falar? Passa para ela. Eu já peguei andando, mas eu estou com uma ideia aqui. A gente passa desse estágio, né? Isso são oscilações da nossa personalidade, né? O diabo e o anjo, né? Ótimo. Ora a gente está lá, ora a gente está cá, né? A gente não tem uma perenidade assim estável, né? E essa marca da evolução, acho que a gente percebendo que você está cada vez mais fazendo opções de angelitudes, né? Do bem, porque a gente não tem essa ascensão assim. A gente, quando está lá, o anjo despenca e já cai no inferno de novo. Basta muito pouco para isso. Então, essas opções que a gente vai fazendo, elas são muito assim, frágeis. A gente não tem um rumo certo por muito tempo. Cláudia, é isso aí. Concordamos com você. Mas, se você me permite, eu quero mostrar uma outra faceta. Porque faz parte do desenvolvimento evolutivo, espiritual, esta oscilação nesse estágio que nós nos encontramos. No capítulo 16 do Evangelho eu estou sem Evangelho. Do Evangelho de Mateus. Na passagem da confissão de Pedro, Jesus pergunta para os discípulos assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí os discípulos, uns falam que o Senhor é Elias, João Batista, que o Senhor é um profeta. Quer dizer, o Senhor é a reencarnação de um deles, né? E os religiosos temam em não aceitar. Mas tudo bem. Aí, depois desse diálogo, eles só falavam que os homens diziam ser ele um ser superior. Aí Jesus vira para eles e diz assim: e vós? Quem dizeis que eu sou? Tá, o que eles falaram, tudo bem, mas eu quero saber de vocês. Aí, nesse momento, Pedro toma a frente e diz assim: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Quer dizer, Pedro falou assim: o Senhor é aquele que a gente esperava. Né? São milênios de espera. O Senhor é este, o enviado, o anjo. Aí Jesus diz assim para ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque o que te revelou não foi a carne, mas foi o Espírito verdade. Muito interessante, porque Jesus diz assim: Simão, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Por que ele fala Simão Bar-Jonas? Bar significa filho, filho de Jonas. Então você é filho de Jonas. Bem-aventurado porque és filho de Jonas. Jesus estava falando de Jonas, pai de Simão? Não. Ele estava falando da evolução espiritual de Simão. Porque o que revelou, o que fez com que ele compreendesse, reconhecesse a presença do Messias, era a posição espiritual que ele adquiriu. Porque senão ele não tinha visto, ele não ia falar aquilo. Pilatos perguntou: tu és rei? O que Jesus disse para Pilatos? Tu dizes ou disseram para você? Isso é maiêutica.
socrática. O indivíduo pergunta, você devolve. Você responde. Porque você vai responder com a sua maneira de ver a vida. Eu não tenho resposta pronta para ninguém. Eu não tenho. Ninguém tem resposta para ninguém. Então, Pilatos não teve condição. Pilatos estava atemorizado porque a Cláudia, a mulher dele, disse, olha, cuidado para você não sujar a mão com esse homem justo. A intuição da Cláudia, um desdobramento da Cláudia, como médium, mulher dele, e ele estava assim, nossa, a Cláudia falou isso. Ele estava diante do Cristo. Imagina a perplexidade dele. Mas ele não tinha condição, ele não tinha a mínima condição de chegar como Pedro, que disse, tu és o Cristo. Então nós respondemos à vida de acordo com o que nós concebemos, com o que nós adquirimos de posição, de experiência. Por isso é que filho não herda. Allan Kardec é claro em nos ensinar isso. Filho não herda, a não ser os genes. Filho não herda moral, filho não herda conhecimento de pais. Filho não herda experiência de pai. Ele pode até dizer, papai falava muito isso, mas ele está falando para lembrar. Porque se o papai falava isso, é porque o papai é que tinha autoridade, mas não é o filho. Posso continuar? Até aqui ficou claro, senhor Murta? Então, Pedro falou, tu és o Cristo. Mas agora que vem a boa. Porque no momento em que Pedro fala que ele é o Cristo, Jesus começa a anunciar o calvário dele. Porque vai acontecer isso com o Filho do Homem, com aquilo. Eles vão levantar o Filho do Homem. Os discípulos entenderam que ele estava falando que ele ia ser morto. Aí o que aconteceu com os discípulos? Eles começaram a ficar perplexos, atordoados, aturdidos. Poxa, eles acabam de reconhecer a condição espiritual do Cristo. E ao mesmo tempo eles começam a ter notícia desse Cristo, que esse Cristo vai embora e que vai ser apedrejado, aquela coisa toda. O que o Pedro falou? Senhor, nós não vamos permitir que isso aconteça contigo. No mesmo diálogo. No mesmo diálogo. Jesus diz para ele o quê? Vocês não estão lembrados do texto? Eu vou repetir. Jesus diz assim, para trás de mim, Satanás, demônio, Lúcifer, diabo. Vamos pensar. Poxa, Jesus ia ser assim, ia desconsiderar tanto Simão Pedro, ia chamar ele do próprio diabo. E não é de admirar porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo da luz, ou anjo de luz. Quem disse foi Paulo, na segunda carta aos Coríntios. Então quer dizer que o Satanás pode se fazer de anjo. Pode? Pode. Então ele estava falando o quê? Afinal de contas, Pedro era Satanás ou era o anjo? Quem que estava... Não. Esse versículo não está pessoalizando a história. Está dizendo para nós que existem aspectos na nossa intimidade que ainda estão vibrando em faixas inferiores. E que emergem com um sotaque, com um colorido, com um envolvimento de luz, mas no fundo ainda é treva. Captou? Você está diante do Cristo, você está assim, Jesus, o Senhor está aqui. Aí daqui a pouco Jesus vira assim, Cláudio, vamos lhe dar um passe? Ah não, mas eu estou cansado, Jesus. Eu estava com uns companheiros da FIAC ali, eu anunciei, essa história é boa. Eu estava com um companheiro da FIAC ali, eu anunciei que ia ter uma mudança X. Você assistiu a cena. Que ia acontecer uma mudança X, Y, e que ia beneficiar o trabalho desse indivíduo também, né? Porque ele trabalha nessa área. Aí ele virou e falou assim, nossa! Como é que o jovem fala? Uau! Soltou foguete! Aí depois que ele fez a festa, ele falou assim, mas tem que fazer isso, pôr uma porta aqui, uma luz aqui, etc, etc. Eu fiquei olhando para ele e falei assim, muito bem.
Diz Jesus, João Batista fala que o soldado tem que se contentar com um soldo. João Batista. Aí tinha uma outra pessoa do lado, vendo a cena. E essa outra pessoa foi comigo para um outro ambiente. E eu fui anunciar a mudança para o outro, que assistiu eu, inclusive, falando para esta outra pessoa que, poxa, eu acabei de falar aqui, você já está exigindo. Aí passou 3 minutos, eu fui para um outro ambiente, aí fui mostrar para o outro a outra mudança. Nossa! E essa primeira que estava comigo, estava também. Nossa, que maravilha! Mas podia fazer isso, aquilo. Eu falei assim, vem cá vocês dois, dão as mãos aqui, por favor. Você assistiu o comportamento que eu brinquei e em menos de 2 minutos você está tendo o mesmo comportamento. O que eu estou falando? Eu estou falando de entendimento dessa lição. Você vislumbra, você decodifica a luz, mas irradiar ou refletir a luz é outra história. Para você compreender a luz, você tem que ter uma base na sua intimidade para poder registrar essa luz. Aí você apresenta-se como um anjo, certo? Mas no momento em que você recebe essa luz que vem pura, vamos dizer assim, ela não vem decomposta, ela vem branca, límpida. Mas na hora que você vai tentar pôr em prática essa luz, ou seja, você vai decompô-la, né? Aí ela vai criar um arco-íris para você, com 7 variações, significa que ali é que está o seu campo de operação. Ou seja, você não vai operar com a luz que você recebeu. A luz que você recebeu só te impulsiona. Você vai realizar com a luz que você tem. Por isso é que a gente bate na tecla que seguir Jesus é um grande problema. Porque a gente quer seguir Jesus, mas na realidade a gente não quer segui-lo como ele propõe. A gente quer seguir conforme o nosso interesse. Eu convido você para dar um passe. Vamos fazer visita lá no abrigo? Vamos. Então tá bom. Mas que dia que é, Casa Aberta? Aí você pergunta para 10. Daqui a pouco não tem tarefa, porque ninguém pode. Pegaram? Agora quem está lá no abrigo continua precisando do passe. Quem que vai dar o passe? A providência divina. Porque se a pessoa precisa do passe, o passe chega. Pode chegar através dos espíritos. Até, aliás, diga-se de passagem, os espíritos prescindem da gente. Eles nos convidam, porque nós participando, quem ganha somos nós. E tem muita gente achando que está fazendo caridade. Na realidade, nós estamos fazendo caridade por acidente. E julgamos ser anjos. E existem admiradores que, na condição até de muita carência, de muita insuficiência, de muita, vamos dizer assim, de muita fragilidade, transferem essa luz para o outro. A luz é do Cristo. Mas fica assim, mas fulano de tal é demais. Eu tenho que estar do lado dele, porque ele é divino, ele é isso, ele é aquilo. E aí essa pessoa, pela fragilidade dela, começa a contar isso. E muitos acreditam que são anjos. Pegaram lá? E quando o indivíduo começa a acreditar que ele é poderoso, que o que ele faz é importante, eu tenho visto por aí, campeonato. Eu fiz, eu tenho poder. Gente, basta o estalar do dedo para a casa cair. Basta um telefonema, basta uma atitude para destruir todo um edifício que você julga ter construído. Nós não construímos absolutamente nada, a não ser estes valores que nós estamos tentando elaborar dentro da gente. Como indivíduos que somos, estamos caminhando na direção da imortalidade, da perfeição. Alguma participação? Estou vendo que a Cláudia me pôs na fria. Cláudia, agora eu não completei. Eu tenho uma outra coisa a dizer. Uma outra faceta. Uma outra faceta importante. Você descobre a luz. Aí você vai operar com a luz.
A luz vem límpida, na hora de você fazer vai sair toda complicada, não é assim? Fruto teratológico. Você quer o filho bonitinho, mas ele sai todo enjambrado. Na roça a gente falava assim, enjambrado. O problema é que tem gente que fala que o enjambrado é perfeito, né? Aí tem que vir todo mundo falando, mas tá horrível. Não, tá bonito, fui eu que fiz. Mas a ideia é essa. Você vai fazendo, ele vai saindo torto, vai saindo complicado, aí você vai aprendendo, você vai ajustando até ficar razoavelmente apresentável, vamos dizer assim. Na hora que você consegue que a escultura fique apresentável, vamos falar de um escultor. Na hora que ela está assim, quase ficando supimpa, aí vem alguém e fala assim, nossa, mas está maravilhosa. Mas você quer mais. Aí você olha e fala assim, não, mas o olho está torto. Para quem está observando, o seu trabalho está ótimo. Mas o discípulo do Cristo é aquele que está focado na obra do Cristo. A obra dele é perfeita. Então você nunca vai se dar por satisfeito com o que você faz. Pegaram lá? Ou seja, na hora que você vai atingir um determinado patamar, em que essa obra realmente começa a irradiar, ela começa a se apresentar, a sensibilizar corações, o discípulo que está focado na humildade, ele vai dizer assim, mas eu preciso fazer melhor. Não no sentido de vaidades, de presunções, de querer atingir o pico mais elevado. Não nisso, não é nesse sentido. É de querer, a cada movimento, você poder fazer de uma forma diferente, de uma forma mais sublime, de uma forma mais elaborada. Você sabe fazer arroz? Sabe? O seu arroz é bom? Unidos venceremos ou é um arroz soltinho? Soltinho. Soltinho de Vera? Ah, de Vera. Pois é, eu quero dizer o seguinte, todo arroz é um desafio. Todo arroz que você fizer, ele é um desafio. Quem sabe fazer arroz sabe o que eu estou dizendo. Todo arroz, ele precisa de ter um cuidado. Não precisa, Gislene? Você é péssimo fazer arroz? Vamos na próxima encarnação fazer um curso de culinária? Dona Nilza aqui, a Dona Nilza também fala que panela é com ela, compra a panela. Não pode dar panelada nos outros, Dona Nilza. Hein? Mas por mais que você é um expert fazer arroz, todo arroz que você fizer, ele vai sempre ter um desafio. Você tem que prestar atenção no tempo, na quantidade de água. A medida sempre ela vai ter algo de diferente. Pegaram lá? Existe dois diálogos iguais entre um casal? Quem aí está aí há décadas juntos? Vou pegar a turma antiga. Esses novinhos aí, sempre tem novidade. Mas eu estou falando os mais velhos. Já teve dois diálogos iguais? Já? Não. Cada diálogo é um assunto diferente. A maneira de falar, de posicionar, de concordar, de discordar, não é assim? E em todos os diálogos, todos estarão sendo convidados para trabalhar com cuidado na elaboração das expressões, porque você está trabalhando com o sentimento do outro. Não é verdade? Então, sempre uma novidade. Então, vocês imaginam uma encarnação. Cada encarnação ela é um desafio novo. Porque a cada conquista, você estará sendo convidado para uma novidade. Então, o grande lance que Jesus apresenta para nós nessa performance evolucional de um anjo, vamos chamar assim, simbolicamente, é de trabalhar com o espírito focado na humildade e na sensibilidade. Sensibilidade da criança. O reino de Deus é das criancinhas. Na humildade de reconhecer que o mestre só existe um só. Agora eu cheguei no mestre. A saber, Jesus. Mas existem muitos que o representam. Então todos que estiverem na sua frente, atrás, do lado, olhe para eles como mestre. Por mais que estejam, em tese, fazendo tudo diferente que o mestre diz para fazer. Mas ele está sendo mestre.
E aí eu vou dizer mais. Talvez os grandes mestres para nos despertar sejam Pilatos e Herodes. Porque são eles que promovem os escândalos. Porque a gente não está ainda prestando atenção na mensagem sutil de Jesus. E eu estou falando isso para nós que somos espíritas. E para muitos espíritas que são considerados catedráticos, que fazem palestras, que ensinam, que são dirigentes, fazem belos discursos. Mas na hora de comportar, nós estamos precisando de Herodes, de Anás, de Caifás, de Pôncio Pilatos, para que eles possam ser instrumentos para nos chicotear com a verdade. Porque se os escândalos, eu repito, com Jesus são necessários, ai de quem os pratica. Então, cuidado para que nesse momento de transição nós não sejamos o chicote no lombo do outro. O chicote da língua que verbera, que machuca. Cuidado. Mas não esqueçamos que se bateu na tua porta, o endereço foi bem definido pela providência divina. Nada acontece por acaso. Uma companheira me disse assim: aconteceu um fenômeno aqui na casa e um objeto quebrou. E esse objeto quebrou num momento muito especial. Aí eu disse assim: esse objeto não quebrou à toa. A pessoa afirmou: mas acidentes acontecem. Acidentes acontecem, mas o objeto quebrou. O objeto que quebrou, ele quebrou porque ele me deu um grande sinal. Pode me chamar de místico, mas a gente costuma ter um pouquinho de entendimento para olhar para além do que está, para além da cortina, que está no pano de fundo, nos bastidores. Espiritualmente, nós estamos envolvidos por espíritos o tempo todo. Não esqueçamos disso. E esses espíritos podem estar na condição de demônios. Demônio, no sentido de... Qual sentido que dá essa palavra? Questão 131. Ouçamos o Espírito Verdade. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente voltados ao mal e infelizes para sempre? Se há demônios, é em teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. Me desculpem, mas agora eu vou ser obrigado a cansá-los. Espero que o coração assimile, que a mente não viaje para fora do ambiente. Mas eu vou ler, faço questão, porque as palavras é do codificador da doutrina espírita e do patrono espiritual dessa casa, Allan Kardec. Fala o mestre. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna. Pois a palavra grega daimon, da qual se origina, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, espíritos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos, seriam como todas as coisas criadas por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres naturalmente predispostos ao mal e condenados para sempre. Se não fossem obra de Deus, existiriam, como ele, de toda a eternidade. Ou então, haveria muitas potências soberanas.
A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falha nesse ponto essencial. Concebe-se que povos atrasados, que desconhecem os atributos de Deus e admitem suas crenças divindades malfazejas, também admitam demônios. Mas, para todo aquele que faz da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha criado seres voltados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente. Porque isso seria negar a sua bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Certamente não seremos nós quem irá contestar a autoridade de seus ensinos, que gostaríamos de ver mais no coração do que na boca dos homens. Mas estarão bem certos do sentido que ele, Jesus, dava à palavra demônio? Não é sabido que a forma alegórica é uma das marcas distintivas de sua linguagem? E dever-se-á tomar ao pé da letra tudo que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova além desta passagem, abre aspas. Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá, e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e as potências celestiais serão abaladas. Em verdade vos digo que essa geração não passará, sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Fecha aspas. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras empregadas pelo Cristo que tinha de falar de acordo com os tempos e lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Se, pois, em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Está terminando. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Pela palavra demônio se deve, pois, entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais que as entidades designadas por esse nome. Com a diferença, porém, de que seu estado é transitório. São os espíritos imperfeitos, que se rebelam contra as provas que devem suportar, e que por isso as sofrem por mais tempo, mas que também alcançarão a perfeição, desde que o queiram. Poder-se-iam então aceitar a palavra demônio com esta desrestrição. Porém, como a entendem atualmente, poderia induzir em erro, levando à crença na existência de seres especiais criados para o mal. Último parágrafo. Satanás é, evidentemente, a personificação do mal, sob forma alegórica. Pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de igual para igual com a divindade, e cuja única preocupação consistisse em contrariar os seus desígnios. Como o homem precisa de figuras e imagens para impressionar a sua imaginação, pintou os seres incorpóreos sobre uma forma material, com atributos que lembram suas qualidades ou seus defeitos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho, segurando uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um jovem teria sido um contrassenso. Dá-se o mesmo com as alegorias da fortuna, da verdade e etc.
Os modernos representam os anjos, os espíritos puros, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema da pureza. E Satanás, com chifres, garras e atributos da bestialidade, emblema das paixões inferiores. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Eu tinha que ler, porque é magistral a explicação. Emblema, alegoria. Então, a palavra demônio vem de daimon, gênio, inteligências extracorpóreas. Então, os espíritos participam da sociedade dos homens desde quando o homem se despertou na razão. Então, por isso, eles sempre foram reconhecidos. Embora a teologia, o dogmatismo, durante algum tempo, proibiu ou extirpou a existência deles. Na Idade Média, os médiuns eram levados às fogueiras, porque eles viam os espíritos. Um dos maiores símbolos que foi reconhecido pela própria igreja foi um dos médiuns mais extraordinários na história da humanidade. Conversava com os espíritos. Me refiro a Joana d'Arc, que guiou o exército francês para um momento de interrupção de uma guerra que durava 100 anos. Ela foi escolhida pelo Senhor, pelos seus representantes. Ela via os espíritos, ela era tratada como louca. Qual foi o preço que ela pagou? O seu próprio rei vendeu-a para os ingleses. E ela passou como médium, como cristã, por augúrias que vinculava às próprias augúrias que o nosso Senhor Jesus vivenciou quando esteve entre nós, vendido, traído por moedas, não é? Vilipendiado, até ser levado à morte. Lá atrás, ele foi traído por um ser que muito o amava, mas amava-o com seus próprios interesses e com uma visão extremamente embaçada pelo egoísmo e pela materialidade. Foi traído por um dos seus mais próximos discípulos. Nos referimos a Judas Iscariotes. O tempo teve que passar e Judas teve que reencarnar, muitas vezes, para responder pelo preço, não só da traição, mas também como do próprio suicídio. Até que quando, depois de muito sofrer, se soergueu, amparado pelo próprio Senhor Jesus, ele voltou às lides terrenas e reencarnou no solo francês. E ficou conhecido na história como a Virgem de Domremy. Judas Iscariotes reencarnou e ficou conhecido como Joana d'Arc. Presenças espirituais. Judas Iscariotes narra, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, numa entrevista que aconteceu, entrevista realizada pelo espírito também de Humberto de Campos, Judas narra que, embora ele já tenha se desvinculado das dificuldades reencarnatórias, todo ano, quando na Terra se comemora a paixão do Cristo, em que na prática os homens fazem a queima do Judas, ele de alguma sorte no plano espiritual recebe estas ondas mentais e ele volta na sua intimidade para valorizar aquele que
ofereceu tudo para ele que até então ele não tinha compreendido. Observem, na condição de um espírito redimido, ele ainda volta para o passado e relembra os seus atos. A doutrina dos anjos e dos demônios, na realidade, expressam uma total ignorância dos homens diante da realidade espiritual, da escala evolutiva, do intercâmbio entre os seres e da providência divina que oferece a oportunidade de soerguimento para todos, indistintamente. Sabemos que essa personificação dos comportamentos mais esdrúxulos, mais primitivos, que inclusive assolam a sociedade nos tempos atuais, partem muitas vezes de espíritos que estão tendo oportunidades para se soerguerem e que, por continuarem metabolizando o problema, cristalizados no erro, no ócio, também terão a designação espiritual para se reajustarem no contexto da evolução. Alguns deles em mundos primitivos. Porque o que está acontecendo no nosso planeta é uma grande revolução. É uma das revoluções mais extraordinárias conhecidas pela história da humanidade. E nesse momento desta revolução, aonde os valores estão vindo à tona para serem reobservados, ressignificados, toda a humanidade está sendo convidada para se comprometer e participar de uma nova humanidade que esse terceiro milênio favorece para a sua consolidação. Sabemos que para chegar num plano, num ponto de equilíbrio, aonde o bem vai sobrepor o mal, porque o mal não deixa de existir. É um absurdo. É uma ignorância total querer extirpar o mal. O mal, ele sempre vai se estabelecer para que a luz possa efetivamente ter o seu campo de ação. Então, é ignorância querer acabar com o mal. Uma criança disse para o pai: pai, por que eles não matam todos os corruptos? O pai disse: se matarem todos os corruptos, o mundo será apenas um mundo de assassinos. Então é necessário que entendamos que a corrupção, os desvios, a prostituição dos valores morais, corrupção, a adulteração do que dimana da nossa consciência, encontra no nosso planeta, na atualidade, uma situação muito favorável. Porque todos estamos tendo a oportunidade de analisar a nossa própria história espiritual. E essa história espiritual será analisada pelo nosso comportamento. Não é pelo que nós pensamos ou sentimos. É o comportamento que criminaliza. É o comportamento que diz de onde viemos, o que nós temos, o que nós nos interessamos em trabalhar na atualidade. Então, por exemplo, você vê uma entrevista de um criminoso que tira vidas, que estupra, que estabelece crimes hediondos, que muitas vezes tem a expressão de ter feito uma compra no mercado, ou um pagamento de um cheque no banco, como se o ser humano do outro lado, para ele, fosse um animal que se mata, porque hoje em dia até matar animal está complicado. Então por que o indivíduo faz isso? Por que ele fala com naturalidade? É porque para ele é natural, é comum. Então quem está observando com indignação, é necessário a gente entender isso. É porque a sua alma já está clamando por uma vida diferente. Agora nós temos que tomar cuidado com o nosso comportamento de julgar, porque na Terra não existe competência para julgar o semelhante. Observem os magistrados desse país, quantos que definem o tempo todo que não tem autoridade moral
para serem éticos com as leis que eles defendem, que estudam, que foram diplomados. São líderes de nações. Então, se estes nos mostram o que está acontecendo aqui embaixo na sociedade, nós precisamos de ter no Evangelho o entendimento da essência que ele propõe, que não é o estabelecimento da perfeição na terra. É buscarmos a consolidação do reino de Deus no nosso mundo íntimo. O reino de Deus, Jesus falou para Pilatos, não é desse mundo. Porque esse mundo é um mundo que está efetivamente como um laboratório oferecendo todo o ambiente, os recursos, para que a gente possa aprender a escolher qual é realmente o mundo que nós nos interessamos. Você quer o prêmio? Aqui? Vai sofrer, porque não terás. Pode até obter, mas se tiver o prêmio aqui, não tem o de lá. O que vale mais? O daqui, o prêmio daqui, você recebe, daqui a pouco ele acaba. O prêmio dos céus é para a eternidade. Vale corromper? O crime compensa? Não é essa a grande discussão? O crime compensa? Nós não fomos criados com a frase que o crime não compensa? Mas na terra, para muitos, o crime compensa. Então como que você vai estudar? Como que você vai ensinar? Como você vai educar essa nova geração? Falando que o crime compensa? Ou dizer que o crime sempre será penalizado? Ele pode não ser aqui na terra, mas o crime vai ser penalizado na jurisdição dos céus. E eu acho que todos que estamos aqui estamos interessados nessa jurisdição. Porque o tribunal verdadeiro, justo, inquestionável, é o tribunal da consciência. É ali que Deus nos concede as bênçãos, da alertiva, da repreensão, mas, acima de tudo, do convite para a reeducação e para a libertação definitiva, porque somos filhos de Deus, criados para sermos felizes e singrarmos o zimbório, porque na casa do Pai há muitas moradas. E que Deus abençoe essa morada do planeta Terra, porque aqui estamos estagiando e não podemos ser indiferentes, mas precisamos aprender a nos comportarmos para podermos deitar a cabeça no travesseiro e em paz dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado pela família. Muito obrigado pelos amigos. Muito obrigado, Senhor, pela crise, porque a crise, ela antecede as grandes vitórias. Muito obrigado, Senhor, pela reencarnação. Muito obrigado, Senhor, quem sabe pela desencarnação. Quantos espíritos estão aqui e estão refletindo? Eles estão observando que nós estamos aqui, como um dia eles estiveram. E para que eles vão vir? E seremos nós que vamos acolhê-los? Obrigado por tudo. Obrigado pela casa espírita. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelo apoio. Mas obrigado, acima de tudo, Senhor, pelo seu amor. Porque o amor do Senhor é que nos vitaliza. O amor do Senhor é que nos alimenta. O amor do Senhor é que nos inspira a jamais desistir. Porque a vitória pode estar à sua porta. Se você desistir, jamais você vai ter a oportunidade de saborear o que está na sua porta. Mas como assim? Eu não vou ter outra oportunidade? Sim. Mas aí a vitória é outra. A que vale é a da agora. A vitória sobre si mesmo. Seja benevolente. Seja indulgente. E perdoe sempre. Porque perdão é a lei da natureza. O perdão é a essência da própria providência divina. E assim, eu pergunto para vocês: existem anjos? Existem demônios?
aonde eles estão? Quando eles apresentam? Por que que eles se apresentam? O anjo está aqui dentro. O demônio está aqui dentro. Eles precisam juntos, razão e sentimento. Eles precisam juntos caminhar na direção do Pai. Olhe para você mesmo, descubra quem você é, o que você está fazendo, aonde você está, com quem que você convive. Nós vamos perceber que esse momento é um dos momentos mais extraordinários que Deus podia nos conceder. Preze por ele, valorize o seu tempo, não brinque de viver, porque a vida é uma poesia clássica, de rara beleza, mas precisa de ser expressada pelas notas da virtude, da vigilância, do saber. Que Deus esteja sempre conosco. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.